Seja bem-vindo a mais esse vídeo insano, onde pessoas se acham o centro do mundo e só elas importam. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Não custa nada e nos ajuda a crescer e trazer mais desses relatos incríveis para você. Meu noivo possui 3 filhos de seu casamento anterior, enquanto eu tenho 2 do meu casamento anterior também. Abandonei meu emprego para focar na obtenção de múltiplos diplomas, enquanto ele se tornou a fonte de renda principal. Apesar disso, ainda contribuo com o dinheiro que economizei e também cuido das crianças e das tarefas domésticas na maior parte do tempo. Resumindo a história, ele desejava que eu e meus filhos fossemos celebrar o Dia de Ação de Graças com sua família, que está do outro lado do país. Deveríamos ter partido ontem para termos tempo de alugar uma casa. Ele comprou as passagens para nós, mas descobri antes do voo que ele, seus filhos e eu fomos colocados na primeira classe, enquanto meus 2 filhos de 14 e 10 anos foram colocados na classe econômica. Fiquei chocada com isso. Ele agiu como se não fosse um grande problema e disse que eram apenas algumas horas e as crianças conseguiriam aguentar um pouco lá. Perguntei como ele podia achar isso aceitável, e ele ficou bravo, dizendo que ele pagou pelas passagens, então seguimos suas regras. Imediatamente, decidi levar as crianças e sair do aeroporto. Ele começou a nos seguir, gritando para eu voltar, mas recusei e disse que não queria mais passar o Dia de Ação de Graças com seus pais. Depois disso, minha caçula chorou porque nunca vamos sem mim. Ele foi com os filhos e eu e as crianças estamos em casa. Ele não para de ligar tentando me repreender, e até mandou uma mensagem para a mãe dele dizendo que eu precisava melhorar e parar de ensinar meus filhos a serem mimados e cheios de manha. Ela disse que o fato de eu estar disposta a perder o Dia de Ação de Graças com a família por algo tão trivial mostra meu verdadeiro caráter, personalidade e mentalidade, ou a falta deles. Não respondi, mas me sinto horrível. Sou uma babaca. Deveria ter deixado isso de lado e simplesmente ido com ele. Caso não tenha ficado claro, eu e as crianças deixamos nossa cidade natal para celebrar com a família dele em sua cidade natal. Meus filhos não ficaram animados em deixar seus avós por uma semana ou mais. No momento, estou fazendo as malas para mim e para as crianças, pois vamos ficar com minha mãe. Isso já aconteceu antes em outras ocasiões, mas sempre pensei que não estava certo. No entanto, investi muito tempo e esforço nesse relacionamento, então talvez seja melhor deixar para lá. Eu costumava minimizar a maioria das situações em que via meus filhos sendo colocados em último lugar. Não apenas isso, ele tentou me dar um ultimato sobre a obtenção do meu diploma, e qual foi a minha resposta? Isso também não está certo, mas continuei fazendo pouco caso e deixando para lá. Agora, provavelmente ele está falando mal de mim para toda a família e também para a mãe dele. As crianças e eu estamos partindo, e ele encontrará uma casa vazia quando voltar. No entanto, ele encontrará companhia no anel de noivado que tirei e deixei no criado mudo, como um sinal de distância e reflexão necessárias. Agora, agradeço a todos que entraram em contato com informações úteis e perspectivas. Vocês estão certos, meus filhos vêm em primeiro lugar, e é isso que continuarei tentando fazer. Espero nunca falhar. Muito obrigada pelo apoio. Sem brincadeira, isso acabou de ocorrer, e meus gatos agora estão confinados aqui dentro. Para resumir a história, meus gatos foram treinados para permanecer no quintal. Assim, posso permitir que eles saiam quando estão agitados. Eu verifico-os a cada 5 minutos, e eles têm móveis de jardim empilhados nos quais adoram se esconder. Um dos gatos é muito arisco com estranhos e se esconde, enquanto o outro só foge se estiver cauteloso ou energizado. O relacionamento entre os dois é praticamente o eu apenas te tolero. Então, quando fui dar uma olhada para ver como estavam, fiquei surpreso ao encontrá-los juntos em um canto. Logo vi a criança e a mãe encurralando-os. Fiquei extremamente irritado e corri para fora, começando a gritar com eles, assustando muito a mãe e seu filho. Claro, quando meus gatos viram a porta aberta, eles correram para dentro, e a mãe tentou agarrá-los. A gata atacou e arranhou a mão dela, fazendo-a gritar e recuar, permitindo que meus gatos escapassem para dentro. A criança começou a chorar porque os fujões fofinhos o fugiram, e ele queria um gatinho.
Agora, a mãe gritou comigo e ameaçou me denunciar, enquanto eu gritava da porta dos fundos, já ao telefone com a polícia, denunciando-os por invasão e tentativa de roubo. Ela gritou com raiva, pegou seu filho chorando e saiu do meu quintal. Eu liguei para o 911, e o despachante ouviu a conversa e me assegurou que, se a mãe tentasse me denunciar, não daria em nada, porque ela estava errada. Cerca de 10 minutos depois, os policiais chegaram, e eu dei meu depoimento, fornecendo descrições indicando em que direção a mãe e o garoto haviam fugido. Os policiais anotaram tudo antes que um deles me dissesse que não fui o primeiro a ligar desta área. Aparentemente, a mãe tem tentado atrair outros animais de estimação, seu filho veio até mim dizendo que os queria. Os policiais estão tentando descobrir quem ela é. Ninguém, inclusive eu, a reconheceu ao seu filho, mas ela estava ficando mais audaciosa. Meu quintal foi, na verdade, o primeiro que eles invadiram. Meus gatos agora ficarão trancados dentro de casa até que tudo se resolva. Avisei alguns dos meus vizinhos que também possuem animais de estimação sobre a situação, caso não estivessem cientes. Toda essa situação, sinceramente, é ridícula demais. Já ocorreram incidentes envolvendo animais de estimação devido à situação global, e isso foi relatado em 2020. Porém, roubarem da sua família amorosa é um outro nível de baixeza. Como observação, o quintal é cercado, mas é feito de madeira e tem uma altura de 1,5 metros. Ela deveria estar vigiando o meu quintal, e sim, agora há um taco de beisebol na porta dos fundos. No entanto, os gatos estão permanecendo dentro de casa. Melhor prevenir do que remediar. Obrigado a todos. Isso aconteceu no final de 2001, início de 2002. Portanto, estou um pouco confusa sobre os detalhes, mas os principais são verdadeiros. Foi apenas alguns meses após a tragédia de 11 de setembro, e a primeira vez que meu marido e eu voamos desde os eventos daquele dia. Fomos a Los Angeles para uma feira comercial da indústria em que ele trabalha. Todo mundo ainda estava nervoso em relação a voar, e parecia que as regras sobre o que você poderia ou não levar no avião mudavam toda semana. Acho que estavam dizendo para esperar 2 ou 3 horas no aeroporto antes do horário do voo, para fazer o check-in e passar pela segurança. Havia uma longa fila para o check-in, com muitas pessoas ao nosso redor. A cada 2 minutos, havia um aviso sobre não deixar sua bagagem desamparada e alertar a segurança se você visse algo suspeito. 4 caras que estavam no nosso ônibus estavam na fila atrás de nós e também estavam indo para nossa cidade. Todos pensamos que íamos perder nosso voo. Finalmente, quando estávamos próximos da fila, repentinamente, uma mulher abriu caminho no meio da multidão. Ela estava vestida com um agasalho rosa-choque, usando um anel e um boné de beisebol combinando. A mulher tinha uma enorme mala com rodinhas rosa e preta, estampada de oncinha, uma bolsa combinando e 2 malas pequenas combinando. Várias pessoas protestaram, dizendo a ela onde ficava o fim da fila. Tanto faz, estou indo para tal lugar. Meu avião sai em 30 minutos, eu disse a ela. Nós também, nós somos os próximos. Ela não se importou e passou por mim, correndo até a próxima janela. Eles esperaram por ela, enquanto vários de nós gritamos nossos protestos. A janela ao lado da dedicada se abriu. Então nos aproximamos dela. Percebi que Karen colocou a passagem na bolsa, sem se preocupar em se afastar para que a próxima pessoa pudesse se levantar e fazer o check-in. Ela carregava 2 malas pequenas e sua bolsa, porque não se importava com o fato de ser proibido levar tantas bolsas. Então, observei ela pegar as 2 malas e correr em direção ao portão, deixando sua bolsa para trás. Olhei para os caras que estavam no nosso ônibus, e eles também viram a bolsa. Sorrimos um para o outro. Quando um deles se aproximou do balcão, ele disse ao representante que havia uma bolsa abandonada. Ele se inclinou e reconheceu que era de Karen. Ah, tenho certeza que a senhora voltará para pegar, disse o cara. Mas e se ela deixou aqui de propósito? Eu interrompi. Não deveríamos avisar a segurança? O cara do ônibus concordou, sim, é isso que o anúncio continua dizendo. Ele sinalizou para um guarda de segurança que estava no final do balcão a apenas alguns metros de distância. O segurança pegou a bolsa e saiu correndo pelo corredor em um daqueles carrinhos de golfe.
Enquanto meu marido e eu passávamos pelo corredor para passar pela segurança, vimos de volta para o balcão de check-in. Fizemos nosso voo e os caras do nosso ônibus também. Fomos os últimos a embarcar. Karen não conseguiu pegar a mala gigante. O cara embarcou, mas não tanto ela. Eu a vi na catraca de bagagem quando chegamos em casa. Não tenho ideia do que ela teve que passar para recuperar sua bolsa ou pegar outro voo. Trabalhei por algum tempo como gerente de uma cadeia de fast food, e uma das melhores partes do meu trabalho era poder decidir quais clientes valia a pena manter. As Karens eram frequentes, mas era fantástico quando ouvia a frase: "Você é o gerente, sim, senhora." As Karens com quem falei pegaram comida no drive-thru e dirigiram por 30 minutos para casa, apenas para descobrir que as batatas fritas estavam frias. Eu disse: me desculpe, mas as batatas fritas só ficam quentes por cerca de 5 minutos. Não há nada que possamos fazer em relação ao tempo que você leva para voltar para casa. Uma cliente reclamou que recebeu um sanduíche de frango com queijo, quando na verdade pediu sem queijo. Expliquei: então, você gostaria de um sanduíche de frango sem queijo? Karen, a política da nossa empresa é aceitar cupons de concorrentes. Você deveria trocar esse cupom por uma refeição. Ela ficou indignada e eu respondi: na verdade, não, senhora. Essa política é uma regra geral que nos permite conquistar novos clientes ao aceitar os cupons dos concorrentes, na esperança de que eles se tornem fãs da nossa comida. Você esteve aqui nos últimos 5 dias, recebendo refeições gratuitas com os mesmos cupons de concorrentes. Não temos obrigação de fornecer comida de graça. Você não é mais bem-vinda neste estabelecimento. Vá para o concorrente. É uma loucura quantas Karens já tentaram inventar uma política corporativa que nunca existiu, apenas para tentar nos obrigar a fazer algo e fazer com que sua opinião tivesse mais importância. Usando frases estranhamente relativas, uma pesquisa disse que não gostamos disso e pesquisa ninguém gosta quando você faz tal coisa. Literalmente todo mundo gosta, menos você, de obter comida de graça e se fazer de enfurecida por algo completamente normal que desagrada pessoalmente a você. Mas minha maior irritação com as Karens é quando elas escolhem especificamente garotas bonitas para tentar roubá-las. De um modo geral, as Karens são moderadamente acima do peso, e nenhum homem realmente tem interesse nelas há muitos anos. As garotas magras e atraentes da minha equipe recebiam o pior tratamento das Karens. Eu fiz o meu melhor para assumir o controle e aguentar a encheção de saco. A situação mais irritante foi uma vez no telefone. Normalmente, se você liga para um restaurante para reclamar de algo, deve pedir para falar com um gerente. Se você não está acostumado, talvez seja apenas para reclamar com quem atende o telefone. Uma vez, recebi uma ligação de uma mulher que passou dos limites. Vamos chamá-la de "Ô moça." Eu atendi e perguntei em que poderia ajudar. A Karen disse: eu gostaria de falar com a moça. Posso dizer a ela quem está ligando? Meu nome é Karen, mas ela não me conhece. Sou uma cliente que ela atendeu anteriormente. Vendo onde isso ia dar, eu disse: a moça está trabalhando agora. Eu sou o gerente dela. Posso ajudar em algo? A Karen prosseguiu: a moça me deu minha comida mais cedo. Pedi ketchup extra, mas só ganhei 5. Além disso, ela encheu demais minha bebida e vazou um pouco pela tampa. Quero falar com ela sobre como lidar com meu pedido. Por favor, passe o telefone para ela. Eu respondi: na verdade, a quantidade padrão de ketchup para uma refeição é de 3 pacotes. Ela te deu um extra. E outra pessoa é responsável por encher sua bebida. É exatamente por isso que essas reclamações chegam aos funcionários por meio de um gerente. É meu trabalho orientar meus funcionários quando cometem algum erro. É completamente inapropriado você tentar falar com ela sozinha. Acredito que ela tenha mencionado você. A moça me disse que uma senhora apareceu e foi muito exigente. Apesar disso, a moça foi completamente profissional e intencionalmente gentil. Ela é uma das minhas melhores funcionárias, trabalhadora, atenciosa, gentil e respeitosa com clientes e colegas de trabalho, sem contar que é uma das faxineiras mais eficientes que já vi. Este é um restaurante franqueado, não uma rede. Portanto, é propriedade privada.
Estou oficialmente informando que você não é mais bem-vinda em nossa propriedade. Eu trabalhava em uma loja de materiais imóveis há cerca de 4 meses, quando ocorreu esse incidente, e ainda não compreendo por que as pessoas acham que têm o direito de comandar os funcionários ao seu bel prazer, em vez de fazer as coisas por conta própria. Eu estava no trabalho há aproximadamente 1 hora, foi uma tarde bastante tranquila, com alguns clientes espalhados aqui e ali, alguns apenas olhando ao redor e outros fazendo seus pedidos, etc. Pacientemente, aguardava atrás do meu balcão, na seção da loja onde ficam os itens de madeira e afins. Isso foi pouco antes de trocarmos para os caixas eletrônicos, seguindo um folheto que meu supervisor exigia que todos os caixas lessem e assinassem mensalmente. De repente, uma tampa de tinta caiu no meu balcão e virei minha cabeça para ver uma mulher de meia idade parada ali, olhando para mim com o celular na mão e digitando algo. Então, em um tom profissional, eu lhe disse: "Me desculpe, mas a seção de pintura fica do outro lado da loja, na direção oposta." Ela respondeu: "Eu sei, mas estou com pressa, vá buscá-la para mim." Eu me desculpei novamente: "Lamento, mas não trabalho na seção de pintura, e não devo deixar meu caixa sozinho." Karen olhou para o celular e disse: "Mas eu já te vi cuidando da seção de pintura antes, e sei que é você, porque você misturou minha tinta outro dia, e eu realmente preciso disso agora. Faça isso por mim." Respondi: "Sinto muito, mas você deve estar me confundindo com outra pessoa, porque não tenho experiência em misturar tintas, e nunca trabalhei na seção de pintura antes. Mas sempre que venho aqui, o caixa costuma pegar minha tinta para mim." Ela retrucou: "Bem, você não é aquele caixa, mas sei que mistura a tinta. Foi por isso que trouxe a tampa. Apenas pegue-a e passe na máquina, e pegue minha tinta." Comecei a sentir que essa situação estava se repetindo. Eu disse novamente, de maneira mais firme, porém ainda profissional: "Senhora, este não é o balcão de pintura, e não posso deixar meu caixa sozinho. Ou você vai até a seção de pintura, ou pode ir embora." Karen, claramente irritada por eu ter me colocado contra ela, respondeu: "Eu disse que estou com pressa e preciso da minha tinta agora mesmo." Ela falou de forma lenta e barulhenta, como se estivesse me ordenando a buscar a tinta para ela. Eu respondi: "Já disse que não vou, e a senhora mesma pode ir até a seção de pintura." Karen agora me olhava com raiva e disse: "E não gosto do tom que você usa comigo. Talvez eu deva denunciá-lo à empresa por se recusar a me atender." Eu expliquei: "E não estou recusando o seu atendimento, estou dizendo que não posso fornecer o que você deseja porque não tenho experiência nessa área." Logo em seguida, um rapaz da recepção passou por ali, também recusando-se a fornecer atendimento adequado ao cliente. Karen ficou ainda mais frustrada e disse: "E ninguém nesta loja sabe como fazer seu trabalho. Por que contratam funcionários se eles só querem ficar parados usando o celular?" Tanto eu quanto o rapaz ficamos perplexos com a explosão de Karen, mas não pudemos fazer nada. Ele pegou a tampa e a jogou fora, afinal, não era nossa responsabilidade misturar a tinta para ela. Além disso, aquele pequeno ponto na tampa poderia ajudar os funcionários da seção de pintura a saber qual tinta ela precisava, mas não me ajudaria em nada. Houve um tempo em que eu considerava misturar tintas, mas depois perguntei a um colega da seção de pintura sobre isso e mudei de ideia, continuando como caixa. Um gerente passou por nós enquanto Karen estava no meu caixa, me repreendendo por não misturar a tinta para ela, mas ele agiu como se não tivesse visto. Ele passou apressado por nós. Enfim, os gerentes daquela loja raramente respondem quando você mais precisa deles. Obrigado por assistir, inscreva-se para não perder os próximos vídeos e confira também o vídeo a seguir.